Agora sim, meu amigo torcedor vascaíno, podemos falar. Maurício Lemos está fechado com o Vasco da Gama. O zagueiro uruguaio de 29 anos de idade assina com o Vasco um contrato de 1 ano até o final de 2025 com metas, gatilhos contratuais que, se caso batidos, fazem com que ele permaneça na colina histórica até o final de 2026. A gente, é claro, vai falar sobre essa chegada aqui nesse Acorda Vascão, falar um pouquinho com vocês sobre quem é esse novo reforço do Vasco da Gama, como foram as tratativas que acompanhamos bem de pertinho e também trazer muitas outras novidades. Vamos falar aqui nesse vídeo sobre a situação envolvendo o grego Evangelos Marinax, até porque ontem, o Pedrinho, que esteve presente aí na cerimônia de abertura do Campeonato Carioca, falou sobre a venda da SAF Cruz Maltina, falou também não apenas sobre isso, como sobre a chegada do técnico Fábio Carille, sobre a importância das Copas nesse ano de 2025. Olha, meu amigo, temos aí pela frente um Acorda Vascão muito movimentado, muito agitado, cheio de novidades e informação a todos vocês. Entretanto, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês, torcedores vascaínos, muito bem informados aqui sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, você que está aí chegando pela primeira vez e ainda não é um inscrito do nosso canal, a gente pede a sua inscrição. Ela é muito importante para o nosso crescimento e é muito rápido, é muito fácil. Apenas você clicar aí nessa palavrinha que está aqui embaixo, inscreva-se, que automaticamente você será um inscrito do nosso canal. Nós não pedimos nada aqui no canal que senão a sua inscrição. Então, se inscreva, ajudem o nosso crescimento, nos siga também nas nossas outras redes. Temos o Twitter, temos o Instagram, o que não falta é rede social aqui do nosso canal para você seguir e fazer parte da nossa família. Estamos aqui todos os dias, claro, é muito importante sempre lembrar a vocês, 3 vezes por dia temos o Acorda Vasco às 7, Fala Gigante pela parte da tarde e o Boa Noite Gigante pela parte da noite. Show? Conto com você, em Vascaíno Velar. Aqui embaixo no comentário fixado temos todos os links das nossas redes, além também de um link que vai te levar para o nosso grupo do WhatsApp, Voz do Gigante. Inclusive, mandar um grande abraço aí a todo mundo que faz parte do nosso grupo. Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Quero começar aqui primeiramente com vocês esse Acorda Vascão, antes de entrarmos no assunto sobre Maurício Lemos, SAF, falar um pouquinho sobre o que rolou ontem à noite, Pois ontem tivemos aí aqui na cidade carioca a festa de abertura do Campeonato Carioca, do Cariocão, Tivemos representando o Vasco da Gama, o presidente Pedrinho, além do CEO da SAF, Carlos Amodeu, e o executivo de futebol, Marcelo Santana. Entretanto, para a imprensa, quem falou foi o próprio presidente Pedrinho. Pedrinho falou muito, inclusive ontem, falou sobre a chegada de Fábio Carille, falou sobre a SAF, falou até sobre Maurício Lemos. Mas a gente quer primeiro abrir com vocês esse Acorda Vascão, trazendo as palavras do presidente Pedrinho sobre a importância exatamente das Copas da temporada de 2025. Lembrando, o Vasco vai disputar 4 competições nesse ano, algo que não acontecia para o Vasco da Gama desde 2020. Teremos o Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Copa Comebol Sul-Americana e o Brasileiro. E é claro, Copa é Copa, meu amigo. Se defende, leva para os pênaltis e passa de fase. O Boca, no ano retrasado, 23, chegou à final da Copa da Libertadores sem ganhar um jogo, apenas levando para as penalidades. E é isso. Tem um time mais limitado, fica de olho na Copa, que pode surgir alguma coisa. E o Pedrinho falou sobre a importância exatamente desse tipo de competição para essa temporada. Se você perguntar se para qualquer um de vocês, antes da Copa do Brasil, se a gente chegaria numa semifinal, obviamente todo mundo falaria que não. Então, assim, foi uma surpresa para todo mundo, porque futebol é assim. Então, assim, a perspectiva, obviamente, é
nas competições que exigem menos de um elenco muito grande, que são as competições que são praticamente de mata-mata, né? Aquela fase de grupos ali. Quem tem um elenco mais reduzido, né? Quem não tem 2, 3 times, obviamente tem mais oportunidade, um pouco mais de chance. Então as Copas são importantes pra gente. E falando em Copa, meu amigo, como o próprio Pedrinho falou, né? Se você tem um elenco mais limitado, as Copas, elas dão a possibilidade de chegar um pouco mais longe, até sonhar com o título. O novo técnico do Vasco da Gama é um técnico que é conhecido não... Ele tem essa... Ele é conhecido sim por ser retranqueiro, mas se você parar para pensar, ele não é tão retranqueiro assim. Não é querendo passar pano não, mas é a realidade. Mas é um técnico conhecido por ter sistemas defensivos fortes, por montar bons sistemas defensivos. E aí, meu amigo, é unir o útil ao agradável. Se o Vasco não tem um grande elenco, se fechar a casinha lá atrás, ajeitar a sua zaga, ter um sistema defensivo forte, 0 a 0 é pênalti. E aí, meu amigo, a possibilidade de passar nos pênaltis é alta, é grande. E o Pedrinho falou exatamente sobre isso, sobre o técnico Fábio Carille também, na noite de ontem, nessa festa de abertura do Campeonato Carioca. E é claro, como não poderia ser diferente, a gente traz aí as palavras de Pedrinho a você, falando sobre o novo técnico cruzmaltino, Fábio Carille. Sim, mais uma vez a gente tem que identificar ali na contratação do Carille os comentários que são realmente de uma avaliação pelo trabalho, pelo nome do Carille, e a outra coisa do que as pessoas que sobrevivem do caos do Vasco, que a gente tem que separar bem isso. O Carille é um cara muito vitorioso dentro da sua carreira, então as pessoas desmereceram muito isso. A leitura do Carille das posições bateram, obviamente, com o que a gente já tinha identificado. E é nessa busca que a gente está. A gente tenta acelerar alguns processos, alguns a gente consegue, obviamente, como foi com o Tietê. Outros demoram um pouquinho mais, né? A gente teve 2 saídas, rapidamente a gente recompôs com alguns critérios, né? Jogadores de potencial de desenvolvimento, como o Lucas Freitas, e agora a gente ser assertivo nas outras posições que já estão identificadas, já estão com os jogadores mapeados, já estão, obviamente, em negociação, mas às vezes acelera um pouquinho, às vezes demora um pouquinho mais. Meu amigo torcedor vascaíno, é desse jeito aí, né? É dessa forma. Mas eu sei que mesmo diante de tudo isso, diante de Copa, Fábio Carille, o que o vascaíno mesmo quer saber sobre Maurício Lemos, algo que a gente vai comentar já já, sobre a questão da SAF, algo que a gente vai comentar inclusive agora, porque a situação financeira do Vasco é muito caótica. Eu acho que essa é talvez a melhor palavra que eu possa encontrar aqui a vocês. Acho que a palavra ruim, complicado, difícil, são palavras muito, assim, não refletem muito o que hoje realmente representa o Vasco da Gama financeiramente, que é um grande caos. Um Vasco que, na época da gestão Jorge Salgado, fosse colocado uma dívida que estava na casa dos 700 milhões de reais. Aí a gente soube há pouco tempo que haviam dívidas ocultas que fariam com que, na real, a dívida fosse do valor de 900 milhões de reais, mas que foi deixado pela 777, que, olha, hoje já sobe a dívida aí para quase 1,5 bilhão. Então, a situação financeira do Vasco hoje é caótica. E o Pedrinho faz tudo o que pode para reestruturar financeiramente o Vasco e deixar até para o próximo investidor a casa mais arrumada possível. E a gente traz aí a vocês nesse Acorda Vascão exatamente as palavras de Pedrinho sobre essa situação financeira do nosso Vasco da Gama. Então, assim, por que a gente faz uma reestruturação financeira e dessa vez é uma reestruturação financeira de verdade? Porque a gente já está com a medida cautelar antecedente, a gente já está negociando com os credores. Então, assim, não tem outro caminho se você não pagar a dívida. Não tem, isso não existe. Quem sentar na cadeira e falar que é outra coisa, está enganando o torcedor. Porque a gente está enxugando o gelo. Uma dívida que era de supostamente 700, que a gente descobriu que era 900. Hoje é uma dívida de 1.4 bi. Então, assim, é isso. É trabalhar pro Vasco. Não pro Pedrinho, não para nenhuma pessoa especificamente, mas pela instituição. Bom, torcedor vascaíno, como vocês puderam ver aí, né, realmente essa situação hoje do Vasco da Gama é o que Pedrinho
vem tentando fazer sobre o comando, né? Tanto do Vasco quanto do clube. E aí a gente parte para o assunto Marinacci. O Marinacci hoje é não é o único, mas é dos investidores que tem interesse na SAF Cruz Maltino. A gente, no Boa Noite Gigante ontem, falou até um pouco sobre Marinacci, né? Falamos, salvo engano, não no Boa Noite Gigante de ontem, mas no Boa Noite Gigante de ontem, de quarta-feira, no caso, sobre o interesse do Marinacci em comprar a SAF do Vasco, né? Eu chego até a publicar um vídeo lá no meu Instagram, e é por isso que eu sempre falo para vocês, gente, siga nosso Instagram, inclusive rapidinho aqui, só um aviso, parando o vídeo mesmo para falar isso. A gente tá lá no Instagram do canal com exatamente 8.750 pessoas. Nos sigam por lá. Ajude o nosso crescimento por lá. Conto com você para ainda hoje chegar aos 9.000 seguidores. Fechou? Link aqui no comentário fixado. Mas enfim, a gente lá através do Instagram chegou a soltar um vídeo de um corte aqui nosso, onde a gente fala que o Marinacci é alguém que quer muito a SAF do Vasco. E realmente essa é a informação. Que o Marinacci viu no Vasco da Gama um grande projeto. Mas hoje quem vai fazendo a maior força para que haja uma entrada na SAF Cruz Maltino é o filho de Marinacci, que é o Miltíades. E caso as coisas andem, há uma expectativa que realmente as coisas possam andar, a proposta será muito alta, muito forte, muito grande, o que hoje esses gregos estão dispostos a colocar no Vasco da Gama. Entretanto, ontem uma notícia ela veio para colocar um pouco de água nesse chope, como é acreditado. Foi uma notícia dada por uma página São Paulina, no caso o blog do São Paulo, onde diz que Marinacci ficou desconfortável com os diversos problemas administrativos e uma bagunça vista no Vasco. O que eu tenho a dizer hoje para vocês é, de bagunça no Vasco não tem nada. Assim, a informação dada por uma página do São Paulo, que vai puxar para o lado dela automaticamente, mas o que eu tenho a trazer a vocês é, de bagunça no Vasco hoje, meu amigo torcedor, não, absolutamente nada, e pode ficar muito tranquilo quanto a isso. O Vasco não está bagunçado, muito pelo contrário, o Vasco está bem, o Vasco está organizado, o Vasco está arrumando a casa para que o novo investidor chegue. E foi exatamente isso que o Pedrinho falou, com relação ao novo investidor, sobre a expectativa que ele tem por uma proposta que ainda não chegou, e muito menos ele fará pressão para que chegue. Ele vai aguardar, vai se colocar na posição de vendedor. O vendedor ele não corre atrás do comprador, ele espera, valoriza o seu produto e chegando uma proposta, ele avalia. E é isso que o Pedrinho está fazendo pelo Vasco da Gama. É repetitivo e chato, mas é o que eu tenho que ser. Quando as pessoas falam assim, eu tenho que ir lá cobrar qualquer investidor que tenha um NDA assinado. Eu não cobro por isso, porque isso não faz parte de uma negociação. Como é que eu vou chegar para o investidor e falar assim, dá para você fazer uma proposta para o Vasco logo? Isso não existe. Então as pessoas falam que eu não tomo iniciativa. A minha iniciativa não é essa. A iniciativa é eu passar todos os números que a gente já passou através do NDA assinado e esperar uma avaliação dos investidores que a gente tem, obviamente, já com a assinatura do NDA. Dito isso, a gente fica na expectativa que eles façam uma proposta ou recuem de vez até para tirar a perspectiva do que é criado com relação aos torcedores. Então, assim, que pé aqui está? Todos eles praticamente no mesmo nível de avaliação. Não sei qual o número de membros das equipes para debruçarem sobre os contratos e acelerarem o processo de leitura. Quanto mais gente, obviamente, mais rápido é feita a leitura, para que eles tenham uma definição se eles vão querer ou não, que tipo de proposta eles vão fazer, qual o modelo dessa proposta. Caso não tenha nenhuma proposta, a minha obrigação é honrar todos os compromissos. Meu amigo torcedor vascaíno, deixe a sua opinião nos comentários, se você, é claro, concorda com as palavras de Pedrinho. E para fechar aqui com vocês esse Acorda Vascão, a gente vai falar, claro, sobre ele, Maurício Lemos. Ontem, ainda não se havia confirmado, na noite, a situação do Maurício. E o Pedrinho chegou até a ser questionado sobre isso. Falou assim, ó, para a imprensa presente no local. A situação do Maurício Lemos, já está tudo acertado para ele chegar ao Vasco? Estamos negociando. E as posições são aquelas que o Carille falou, um zagueiro e um ou dois atacantes de lado, essas são realmente as prioridades?
Tem alguma coisa adiantada com essas negociações, além do Maurício Lemos, ou são jogadores mapeados assim, ainda? Eu aprendi que a gente só vai falar, eu pelo menos só vou falar depois que tiver assinado. Eu aprendi que muita coisa é acertada de uma forma muito segura e acontece uma pequena coisa na hora certa e as coisas não andam. Então, assim, algumas posições elas já estão em negociações, umas um pouco mais avançadas, outras no início, mas quando tiver assinado vocês vão saber. Mas as posições assim, que a gente já identificou como necessidade. Como é que está a movimentação, mercado agitado? Você tem alguma novidade sobre o Vasco nesse momento? Desde que eu cheguei, sim, a gente tem trabalhado de uma forma mais discreta possível, porque a gente sabe que a concorrência financeira é grande e às vezes algum nome que é ventilado, obviamente isso aumenta a repercussão e o debate na mídia, com isso aumenta também o nível de propostas e a gente acaba não sendo tão forte no mercado. Então a gente já identificou os pontos necessários e devagarinho a gente, dentro do orçamento, respeitando muito toda a história que vocês já sabem, para a gente tentar ser assertivo e fazer um time mais forte, mais competitivo para a temporada. Meu amigo torcedor vascaíno, como vocês viram aí, né, o Pedrinho, deixando muito bem claro, ele fala, né, quando ele assinar vocês vão ver. E aí a gente está vendo. A informação que eu tenho a trazer aqui a vocês nesse Acorda Vascão, e agora eu posso trazer, diferente do que foi muito falado nessas últimas horas, em nenhum momento eu tive essa informação, então por isso jamais confirmei aqui. Agora eu posso confirmar, agora eu posso cravar, agora eu posso trazer que Maurício Lemos é de fato mais novo reforço do Vasco da Gama. Ontem o Vasco encaminhou a sua quinta contratação para a temporada de 2025. Esse zagueiro uruguaio de 29 anos de idade. Maurício Lemos era um atleta que tinha os seus direitos econômicos ligados ao Atlético Mineiro. Chegou ao Atlético Mineiro ainda no ano retrasado, em 2023, onde a época fez uma grande temporada, com 43 partidas disputadas, sendo titular absoluto da posição daquela equipe treinada tanto por Eduardo Cudê quanto por Filipão. Na equipe, ele às vezes atuava como um zagueiro pelo lado direito, quando fazia dupla de zaga com o Gemerson ou Jamerson, não sei o nome dele ao certo, e quando o Bruno Fux atuava pela zaga, ele atuava pelo lado esquerdo. Então, ou seja, diante disso que a gente pode ver, é um zagueiro que pode atuar nas duas. Ele é destro, mas tem qualidade para atuar também pelo lado esquerdo do sistema defensivo, se necessário. Maurício Lemos foi um jogador que não foi utilizado na última temporada por conta de um atrito com o Diego Milito. Teve problema com o ex-técnico do Atlético Mineiro e por isso foi deixado de lado. Foi perguntado ao Cuca sobre a possibilidade de uma permanência do Maurício Lemos, ele também evidenciou ao Maurício que não tem o desejo no primeiro momento de utilizá-lo para não mexer até com o grupo. Então, com isso, Maurício e Atlético Mineiro desde o início do ano já vinham costurando essa possibilidade de uma rescisão contratual, até porque não tem muito sentido, né? Maurício Lemos iria assinar um contrato de empréstimo com o Vasco até o final do ano, mas o seu contrato com o Galo também vai até o final do ano, então ele ficaria livre no mercado. E para, entre aspas, amarrar o seu burro, como se diz acreditado, Maurício Lemos ele vai assinar em definitivo com o Vasco por um ano, e após o final do ano, meu amigo, se ele for bem, há no contrato gatilhos de renovação automática. Caso for mal, o Vasco da Gama se livra do Maurício no final da temporada. As negociações realmente vinham acontecendo já há alguns dias. Havia uma grande expectativa de um desfecho desde a última quarta-feira, que não aconteceu, apenas na noite de ontem. Ontem à noite o Vasco fechou com o zagueiro. A expectativa é que ele desembarque aqui na cidade carioca no próximo sábado para realizar exames médicos e assinar esse contrato com o Vasco da Gama. Com a chegada de Maurício Lemos, o Vasco fecha 5 reforços para essa temporada de 2025, sendo eles o goleiro Daniel Fusato, o volante Tietê e os 3 zagueiros Maurício Lemos, Lucas Freitas e Lucas Oliveira. Isso mais do que nunca evidencia como o Vasco tinha realmente no mercado a prioridade de contratar jogadores para o seu sistema defensivo. O Vasco se livra do elenco, né, do Maicon, do Rojas e do Léo e traz para repor essas saídas Lucas Freitas, Lucas Oliveira e Maurício Lemos sem gastar um realzinho por esses nomes. O que eu acho muito interessante é o Vasco sendo criativo,
tentando agir no mercado sem dinheiro e conseguindo contratar alguns nomes interessantes, como o do próprio Maurício e também do Lucas. O Vasco agora vai ao mercado, foca completamente no seu setor ofensivo, é a grande prioridade do Vasco da Gama, trazer agora, nesse momento, atacante. O Vasco negocia hoje com um atacante de lado, essa informação que eu tenho, já há negócio, entretanto ainda não tem o nome a trazer, e também negocia com um atacante de frente, para ser o reserva do argentino Pablo Verratti. Ainda há uma possibilidade do Vasco trazer mais um zagueiro nessa janela de transferências, e caso não haja negócio, o Vasco deve assinar um pré-contrato com o Balbuena para que o zagueiro paraguaio chegue no meio do ano para reforçar o elenco Cruz Maltino. É o Vasco se movimentando, fechando nomes, negociando jogadores e olhando com tudo para essa temporada que virá de 2025. Tá animado? Deixa a sua opinião aí nos comentários. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo dessa sexta-feira. Conto muito com você, de verdade mesmo. Se inscreva, compartilhe o nosso canal, ajudem o nosso crescimento, venha fazer parte aí da nossa família. E vamos que vamos, que aqui é Vasco. E muito obrigado por todo apoio, por toda a ajuda que vocês dão aqui ao nosso canal. Vamos que vamos, vascaíno. Se inscrevam, compartilhem, nos sigam nas nossas outras redes. Vá no comentário fixado e corra para o nosso grupo do WhatsApp. E como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.